Olá pessoal, tudo bem? Chegamos à lição 19, que vai falar da análise de gráficos, porcentagens e fatoração algébrica. Lá na página 101, ele só traz ali para vocês uma introduçãozinha de como a matemática ajuda no controle de epidemias e contextualiza para vocês. Então, nessa lição a gente vai direto para alguns exercícios e dentro desses exercícios eu vou ter a oportunidade de conversar um pouquinho mais com vocês, certo? Então, vamos iniciar pela questão 2 para a gente trabalhar um pouquinho essa ideia de gráfico. O gráfico abaixo mostra o número de casos de certa doença. Analisando os dados, pode-se afirmar que o aumento de número de casos foi maior entre os meses de... E aí ele faz algumas comparações. O que a gente vai fazer aqui, tá? Vamos primeiro olhar para o gráfico, relembrar algumas coisas importantes e aí depois a gente vai responder a questão. O gráfico, ele tem que te apresentar um título, então ele está falando ali, né, do número de casos de doença. Veja que só de observar isso eu já consigo ter uma noção do que o gráfico traz. Eu já sei que lá no meu eixo horizontal ele está trazendo os meses, e se eu observar são todos os meses do ano, né, e ele utilizou a letra inicial, janeiro, fevereiro, março, abril e assim por diante. E aqui em cima, na vertical, ele trouxe o número de casos. Então, quando eu pego cada um dos meses e vou levando ali, né, até o número de casos, são exatamente onde estão essas bolinhas, ó, eu consigo perceber a informação. Ah, então eu sei quanto teve em cada um daqueles meses. Só que o que ele está perguntando pra gente nessa questão? Ele quer saber quando que o aumento foi maior. Aí você pode até analisar as alternativas, mas vamos pensar mês a mês, tá? De janeiro para fevereiro, teve um aumento? Não, né? Olha como a linha está descendo. Então, diminuiu o número de casos. Então, nem é uma das alternativas que está ali pra gente. Agora, de fevereiro para abril, teve um aumento? Sim, né? Tá vendo que está crescendo ali a reta. Qual foi esse aumento? Então, em fevereiro, tínhamos 100. Agora, em abril, eram 500. Então, eu sei que o aumento aqui foi 400. Posso marcar que é fevereiro e abril? Não sei o quanto que foi os outros ainda. Mas veja aqui, de abril até julho, ele diminuiu. Agora, olha de julho para agosto. Quanto que aumentou? Julho era 200 e em agosto era 800. Aumentou 600. Então, eu já sei que não é fevereiro e abril. Por enquanto, é julho e agosto. Agora, de agosto para setembro, diminuiu. Setembro para outubro. Em setembro, tínhamos 700. Agora, em outubro, era 1.200, né? Então, aumentaram 500. Então, não é setembro e outubro. Aí, de outubro para novembro, desceu. Novembro para dezembro, de 700 para 900, 200 casos. Então, realmente, né, de julho até agosto. Então, veja que é importante você identificar o que representa aquele aumento e entender o comportamento ali dessa questão, tá? Então, é bem importante você saber identificar essas informações. Bom, agora vamos fazer juntos a questão 8 da página 105. Foi feita uma pesquisa na escola onde ela estuda, perguntando aos alunos se eles gostaram do novo espaço para as aulas Maker. Analise no gráfico o resultado da pesquisa. Então, olhando aqui para o nosso gráfico, já temos um título, né? Satisfação com o espaço para as aulas Maker. Aí aqui nós temos uma legenda, então eu sei que em azul foram os alunos que não responderam, em amarelinho foram os alunos que não gostaram, em laranja os alunos que gostaram, né? Porque a pergunta era se eles gostaram. Então, quem respondeu sim, gostou. Quem respondeu não, não gostou, né? Essa seria a resposta deles. E é um gráfico de setores e ele está em porcentagem. É muito comum, né? Quando a gente trabalha ali com os dados em porcentagem, representar eles num gráfico de setores ou gráfico de pizza. E aqui tem a fonte que passa ali a credibilidade do nosso gráfico. Agora, vamos analisar ali as perguntas. Qual porcentagem de alunos que não respondeu a pesquisa? O que eu preciso pensar? Ou ele respondeu sim, ou ele respondeu não, ou ele não respondeu. E juntos isso tem que dar o total, né? 100%. Então, eu sei que os alunos que não responderam correspondem a 41,5%, os alunos que responderam correspondem a 55,2%. Quando eu juntar,
A diferença do que falta para 100 é quem não respondeu, né? Então, aqui dá 7, 6, 9. E é um valor pequeno, né? Porque olha que pedacinho, ele é um valor pequeno mesmo. E aí você vai fazer 100 menos 96,7. Cuidado na hora de posicionar vírgula, ok? Se não tem vírgula, você vai colocar ali uma vírgula e um zero, ok? Então, 3,3% dos alunos que não responderam a pesquisa. Se a escola tem 1.000 alunos, quantos responderam que gostaram do espaço? 1.000 fica até mais fácil de você fazer a sua conta e eu vou aproveitar aqui e a gente vai fazer ela juntas pensando ali na ideia de resolver com fração, tá? Porque quando a gente faz com fração e o número termina em zero, acaba ficando simplificado e fica bem mais rápido, né? Então eu tenho lá 1.000 alunos e quantos que gostaram do espaço? 55,2%. Coloco aqui, né? E aí eu posso cortar 0 com 0. E aí eu tenho 55,2 vezes 10. Olha como fica fácil trabalhar com a fração, né? Quando a porcentagem envolve números com zeros também. Então, eu tenho ali 552 alunos. Agora, considerando desse total de 1.000 alunos, quantos não gostaram? Usa a mesma estratégia, né? Ó, eu tenho 1.000 alunos e 41,5% não gostou. Corta 0 com 0, 415 alunos. Certo, pessoal? Simples, fácil, né? Se você quisesse descobrir os 3,3, poderia usar a mesma estratégia também. Ou é a diferença, né? 552, 415, tem que dar o total, 1.000 alunos. E a gente vai ficando por aqui, vamos finalizando. Eu espero vocês no nosso próximo vídeo.